Seu olhar está fixo na tela, mas sua mente vaga por entre os problemas que não te deixam dormir. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem receber sinais claros de Deus, enquanto você ainda espera na escuridão? O que aconteceria se eu te dissesse que, neste exato momento, Deus está preparando não uma, não duas, mas 4 manifestações divinas que mudarão completamente o rumo da sua vida? Você acreditaria? O renomado pastor David Yong Cho, homem que construiu a maior igreja do mundo através do poder da oração e da visualização, revelou antes de sua partida um padrão divino que pouquíssimas pessoas conseguem enxergar. Um padrão que está prestes a se manifestar na sua vida. Fique comigo até o final, porque a terceira revelação vai transformar completamente a maneira como você enxerga suas dificuldades atuais. Em meio ao caos de nosso tempo, quando as notícias parecem cada vez mais sombrias e o futuro mais nervoso, existe uma verdade que permanece inabalável. Deus continua falando. E Ele fala através de padrões, através de sinais, através de pessoas escolhidas como David Yong Cho, que dedicou sua vida a entender a linguagem divina. Um homem que transformou uma pequena tenda com 5 pessoas em uma congregação de mais de 800 mil membros. Como? Descobrindo exatamente o que vamos compartilhar hoje. Os ensinamentos de Yong Cho revelam uma verdade profunda. Antes que grandes bênçãos sejam derramadas, Deus prepara o terreno. E esse preparo segue um padrão divino de 4 etapas. 4 sinais que antecedem os maiores milagres. 4 movimentos celestiais que, uma vez compreendidos, transformam a maneira como você recebe suas bênçãos. Pense por um momento. Você já sentiu que Deus estava distante? Que suas orações batiam no teto e voltavam? Que por mais que você se esforçasse, as portas melancólicas continuavam fechadas? Não é por acaso. Não é porque Deus te abandonou. É porque você está exatamente na posição certa para testemunhar algo extraordinário. Você está no limiar da sua transformação. David Yong Cho percebeu esse padrão estudando as escrituras sagradas por mais de 60 anos. Ele notou que antes de cada grande virada na história bíblica, antes de cada milagre impressionante, antes de cada derramar de bênçãos, havia 4 sinais distintivos, 4 movimentos divinos que preparavam o terreno para o extraordinário. E o mais impressionante, esses mesmos 4 sinais estão acontecendo agora, neste exato momento, na sua vida. Quando a Bíblia fala que para tudo há uma estação, um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu, não é apenas poesia, é um princípio espiritual. Há um tempo divino, um momento exato em que as águas se abrem, em que os muros caem, em que o impossível se torna realidade. E nós estamos entrando nesse tempo, um período que o pastor Cho identificou como um dos mais energéticos da história espiritual recente. Mas antes de revelarmos esses 4 sinais, preciso que você entenda algo fundamental sobre o ministério de David Yong Cho. Ele não era apenas um homem de fé extraordinária. Ele era um homem que entendia o poder da palavra falada, da visualização e da expectativa. O que você vê é o que você recebe, ele costumava dizer. E essa verdade mudou milhões de vidas ao redor do mundo. Nascido em uma família budista na Coreia, sede, devastada pela guerra, Cho não tinha nada, absolutamente nada. Diagnosticado com tuberculose terminal aos 19 anos, os médicos lhe deram poucos meses de vida. Foi nesse momento de desespero total que ele encontrou Jesus. E não apenas encontrou cura física, mas descobriu um princípio que mudaria o mundo: a 4ª dimensão da fé. Enquanto a maioria das pessoas vive presa às 3 dimensões físicas, Cho ensinou que existe uma misteriosa 4ª dimensão.
Uma dimensão onde o impossível se torna possível através da fé visualizada e declarada. É nessa dimensão que encontramos os 4 sinais que Deus está preparando na sua vida neste momento. E agora, vamos ao primeiro sinal que Deus está manifestando na sua vida: o silêncio divino. Parece contraditório, não é? Como o silêncio pode ser um sinal? Mas pense nos grandes momentos de transformação bíblica. Antes que Deus falasse com Moisés na sarça ardente, houve 40 anos de silêncio. Antes que Jesus começasse seu ministério, houve 30 anos de preparação silenciosa. Antes que o Espírito Santo descesse em Pentecostes, houve 10 dias de espera. O silêncio não é ausência. O silêncio é preparação. Quando você sente que Deus está calado, quando parece que suas orações não estão sendo respondidas, quando o céu parece feito de bronze, esse não é um sinal de abandono, é um sinal de antecipação. É Deus preparando algo tão grandioso que requer uma preparação silenciosa. Você já se perguntou por que Davi teve que esperar anos entre ser ungido rei e realmente assumir o trono? Por que José passou anos na prisão antes de sua elevação? Por que tantos homens e mulheres de Deus passaram por períodos de aparente esquecimento divino? David Yonggi Cho descobriu a resposta. O silêncio de Deus não é rejeição, é proteção. É Deus impedindo que você receba uma bênção para a qual você ainda não está preparado. É Deus, Hopeful, trabalhando nos bastidores, movendo peças que você sequer imagina existirem, preparando pessoas que você ainda nem conhece, abrindo portas que você nem sabe que precisará atravessar. Neste momento, se você está passando por um período de silêncio divino, Hopeful, não desanime, não desista, não interprete como abandono. Esse é o primeiro sinal, a preparação silenciosa que antecede o milagre. E sabe qual é a resposta correta ao silêncio divino? Gratidão. Gratidão porque Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. Gratidão porque o silêncio não é ausência, é presença intensificada. O segundo sinal que Deus está manifestando agora, de acordo com os ensinamentos de Yonggi Cho, é a intensificação das provas. Novamente, parece contraditório, não é? Como dificuldades aumentadas podem ser um bom sinal? Mas observe o padrão bíblico. Antes da libertação do Egito, as condições dos israelitas pioraram drasticamente. Antes da ressurreição, veio a crucificação. Antes da vitória, vem o vale da sombra. David Yonggi Cho compreendeu um princípio que poucos conseguem aceitar. As maiores provas sempre precedem as maiores vitórias. Quando você sente que tudo está desmoronando, quando os problemas parecem se multiplicar, quando cada solução parece criar 2 novos problemas, você não está sendo punido. Você está sendo preparado. A intensificação das provas tem um propósito divino triplo. Ela expõe o que está escondido em seu coração, ela quebra dependências inadequadas e ela cria o vácuo necessário para o preenchimento divino. É como o treinamento de um atleta. Quanto mais próxima a competição, mais intenso o preparo. Você está enfrentando dificuldades financeiras que parecem cada vez piores? Relacionamentos que parecem cada vez mais complicados? Portas que continuam se fechando apesar das suas orações? Isso não é rejeição divina, é preparação divina. Cho experimentou isso em primeira mão. Quando começou sua igreja, as dificuldades se multiplicaram. Sem dinheiro, sem conexões, enfrentando a oposição de líderes religiosos estabelecidos e até mesmo de sua família, cada dia parecia mais difícil que o anterior. Até que ele compreendeu. A intensidade da prova revela a magnitude da bênção que está por vir. Quando as pragas do Egito se intensificaram, a libertação estava próxima.
Quando a fornalha foi aquecida 7 vezes mais para Sadraque, Mesaque e Abednego, o milagre estava iminente. Quando o gigante Golias desafiou o exército de Israel, a unção de Davi estava prestes a se manifestar. Se você está passando por provas intensificadas hoje, regozije-se. Isso não significa que Deus te abandonou. Significa que Deus está prestes a fazer algo tão extraordinário em sua vida que requer uma preparação extraordinária. As provas não são para te quebrar, são para te preparar. E agora, chegamos ao terceiro sinal, aquele que prometi que transformaria sua perspectiva completamente: a revelação do propósito oculto. Esta é a fase mais poderosa e transformadora. É quando, em meio ao silêncio divino e à intensificação das provas, Deus começa a sussurrar um propósito maior, uma visão que transcende sua compreensão atual. Uma revelação de que tudo, absolutamente tudo, tem uma razão maior do que você imaginava. David Yonggi Cho chamava isso de princípio da incubação divina. É quando você começa a entender que suas limitações atuais não são restrições, são direcionamentos. Que suas dores não são punições, são preparações. Que seus, com muitos fracassos, não são finais, são fundamentos. Lembre-se de José, vendido como escravo, falsamente acusado, esquecido na prisão. Cada revés parecia distanciá-lo ainda mais do sonho divino. Mas no momento certo, tudo fez sentido. Cada rejeição, cada injustiça, cada aparente desvio o colocou exatamente onde ele precisava estar para cumprir seu chamado divino. É nesse terceiro estágio que você começa a ver padrões onde antes só via problemas, conexões onde antes só via caos, propósito onde antes só via perda. Para David Yonggi Cho, esse momento veio quando, depois de inúmeras dificuldades, ele percebeu que Deus não estava apenas construindo uma igreja, estava estabelecendo um novo modelo de crescimento espiritual que impactaria o mundo inteiro. O que parecia apenas uma luta local tinha um propósito global. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Aquela porta que se fechou não foi uma rejeição, foi uma redireção. Aquele relacionamento que terminou não foi uma perda, foi uma preparação. Aquela oportunidade que você perdeu não foi um fracasso, foi um confidenciamento divino. Neste terceiro sinal, Deus começa a revelar o quebra-cabeça completo. Você começa a entender que estava orando por uma solução temporária, enquanto Deus estava trabalhando em uma resposta eterna. Você queria alívio momentâneo, Deus estava planejando liberação permanente. Essa revelação do propósito oculto não vem como um trovão, vem, calma, como um amanhecer. Gradualmente, sutilmente. Primeiro um vislumbre, depois outro, até que a imagem completa começa a se formar diante dos seus olhos. E quando isso acontece, algo extraordinário ocorre dentro de você. A perspectiva muda. O que antes parecia insuportável, agora faz sentido. O que antes parecia injusto, agora revela sua necessidade. A espera, o silêncio, as dificuldades intensificadas, tudo isso assume seu lugar no grande plano divino. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés. 40 anos no deserto pareciam um desperdício total para um homem educado nos palácios do Egito. Mas aqueles anos não foram perdidos, foram uma preparação essencial. O que antes parecia injusto, agora revela sua necessidade. A espera, o silêncio, as dificuldades intensificadas, tudo isso assume seu lugar no grande plano divino. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés. 40 anos no deserto pareciam um desperdício total para um homem educado nos palácios do Egito. Mas aqueles anos não foram perdidos, foram uma preparação essencial. O deserto não era um desvio, era o caminho necessário.
Hoje, neste exato momento, Deus está revelando partes do seu propósito oculto para você. Talvez através de uma palavra que ressoa de maneira especial. Talvez através de um padrão que você finalmente consegue discernir. Talvez através de uma paz inexplicável em meio à tempestade. Esses são os sussurros divinos revelando o propósito maior. E isso nos leva ao energético e mais poderoso sinal, a manifestação acelerada. Este é o momento pelo qual o Pastor Show mais se entusiasmava em seus ensinamentos. É quando, após o silêncio divino, após a intensificação das provas, após a revelação gradual do propósito oculto, Deus começa a mover-se com uma velocidade que desafia a compreensão humana. De repente, portas que estavam fechadas por anos se abrem em um instante. Relacionamentos que pareciam impossíveis se formam em dias. Recursos que estavam inacessíveis aparecem de fontes inesperadas. Sonhos que pareciam mortos ressuscitam com uma vitalidade surpreendente. Na Bíblia, vemos esse padrão repetidamente. Depois de 430 anos de escravidão, Israel foi libertado em uma única noite. Depois de décadas como fugitivo, Moisés foi transformado em libertador em um encontro de minutos junto à sarça ardente. Depois de anos de esterilidade, Sara concebeu. Depois de uma vida inteira de espera, Simeão viu o Messias. David Yonggi Cho experimentou isso quando, após anos de luta, sua igreja começou a crescer em um ritmo que desafiava todas as explicações naturais. De repente, o crescimento não era mais aritmético, mas exponencial. Não era mais por esforço humano, mas por favor divino. É o que chamamos de tempo de aceleração divina. É quando Deus comprime em dias o que normalmente levaria anos. É quando os processos naturais são sobrepujados pelos processos sobrenaturais. É quando a física cede lugar à fé. Mas aqui está o sério detalhe crucial que o Pastor Cho descobriu. Essa aceleração não acontece aleatoriamente. Ela segue os 3 sinais anteriores: o silêncio divino, a intensificação das provas, a revelação do propósito oculto. Esses não são obstáculos à sua bênção, são pré-requisitos para a sua bênção. É como a história de Elias no Monte Carmelo. Depois de 3 anos e meio de seca, um período de silêncio divino e intensificação de provas, Elias orou 7 vezes. As 6 primeiras vezes, nada aconteceu. Mas na 7ª vez, uma pequena nuvem apareceu, do tamanho da mão de um homem. E de repente, os céus se abriram com chuva abundante. Esta é a fase em que você se encontra agora. A pequena nuvem já está no horizonte. Os sinais já estão visíveis para quem tem olhos para ver. A aceleração divina está começando. O que parecia estar demorando uma eternidade está prestes a acontecer em um instante divino. Yonggi Cho ensinou que neste momento de aceleração, você precisa estar seriamente atento a 3 coisas: sincronicidades incomuns, encontros coincidentes que não são coincidências, sonhos recorrentes, mensagens subconscientes que Deus está plantando e uma calma inexplicável mesmo em circunstâncias desafiadoras. Você tem notado essas 3 manifestações na sua vida? Encontros que parecem perfeitamente orquestrados? Sonhos que se repetem com mensagens semelhantes? Uma calma interior que desafia sua situação exterior? Esses são os hopeful indicadores da aceleração que está começando. E aqui está a parte mais incrível da mensagem de David Yonggi Cho. Essa aceleração divina não é apenas para alguns escolhidos. Não é apenas para os super espirituais. É para você, agora, hoje. Mas para receber plenamente esta aceleração, você precisa posicionar-se corretamente. Como?
através do que Cho chamava de a postura do receptor divino. É uma combinação de 3 atitudes. Primeiro, gratidão antecipada. Agradecer não apenas pelo que você já recebeu, mas pelo que você está prestes a receber. A gratidão, dizia Cho, é o imã mais poderoso para milagres. Quando você agradece pelo que ainda não vê, você declara sua confiança no caráter de Deus. Segundo, visualização consistente. O que você vê internamente, ensinava Cho, você eventualmente manifestará externamente. Não é magia, é fé aplicada. É ver com os olhos da alma o que seus olhos físicos ainda não podem contemplar. Terceiro, declaração ousada. Falar não a partir da realidade atual, mas a partir da verdade divina. Não negar as circunstâncias, mas afirmar uma realidade superior que está prestes a se sobrepor às circunstâncias. Você está pronto para essa aceleração? Você está preparado para ver em dias o que esperou por anos? Você está posicionado para receber o que Deus tem preparado especificamente para você? Os 4 sinais já estão em movimento. O silêncio divino está se transformando em uma sinfonia celestial. As provas intensificadas estão revelando seu propósito purificador. O propósito oculto está se tornando mais claro a cada dia. E a aceleração divina já começou nos bastidores da sua vida. Neste exato momento, antes de 5 de novembro, estas 4 manifestações divinas estão convergindo na sua vida. Não por acaso, não aleatoriamente, mas precisamente, meticulosamente orquestradas pelo mesmo Deus que transformou um pastor tuberculoso em um dos maiores líderes espirituais do século XX. David Yonggi Cho não era especial porque tinha um dom único. Ele era especial porque descobriu, confiante, princípios universais que estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha coragem de crer. E esses princípios estão operando na sua vida agora. O pastor Cho faleceu em 2021, aos 85 anos, deixando um legado que continua a transformar vidas ao redor do mundo. Mas antes de partir, ele compartilhou uma última revelação que poucos conhecem. Ele disse: a maior onda de milagres que o mundo já viu não está no passado, está no futuro imediato. E não será limitada aos lugares tradicionais de avivamento. Será global, instantânea e irá atingir pessoas que se sentem deixadas por Deus. Pessoas como você, que talvez tenham se sentido deixadas para trás. Pessoas como você, que talvez tenham questionado se Deus ainda se importa. Pessoas como você, que estão exatamente na Hopo, posição certa para testemunhar o extraordinário. Os 4 sinais estão convergindo, o silêncio está prestes a ser quebrado, as provações estão prestes a revelar seu propósito, o propósito oculto está prestes a se tornar claro e a aceleração divina está começando. E agora, o que você deve fazer com esta revelação? Primeiro, sério, reconheça em qual dos 4 sinais você se encontra atualmente. Cada fase requer uma resposta diferente. Se você está no silêncio divino, cultive a quietude interior para ouvir os sussurros celestiais. Se você está na intensificação das provas, fortaleça sua determinação e purifique seus motivos. Se você está recebendo revelações do propósito oculto, registre cada insight, cada sonho, cada revelação. E se você já está experimentando a aceleração, prepare-se, amplie sua visão, porque Deus raramente se limita às nossas expectativas iniciais. Segundo, compartilhe esta mensagem. Não por acaso você está ouvindo isso hoje. Você é um elo na cadeia divina. Há pessoas ao seu redor que estão exatamente onde você estava, confusas, desanimadas, perguntando-se se Deus ainda fala. Você pode ser o canal pelo qual elas descobrem que os 4 sinais também estão operando na vida delas.
Terceiro, posicione-se para o sobrenatural. David Yong Cho dizia que o sobrenatural não é antinatural, é apenas o natural elevado ao nível superior. Posicionar-se significa criar espaço em sua vida, em sua agenda, em sua mente para o extraordinário. Significa eliminar distrações. Significa focar no que realmente importa. Esta não é apenas mais uma mensagem. Não é apenas mais um vídeo. É um marco, um divisor de águas. Daqui a anos, você se lembrará deste momento como o ponto em que, tudo começou a fazer sentido. Em que as peças começaram a se encaixar. Em que o aparente caos revelou sua ordem divina. Os 4 sinais já estão em movimento na sua vida. O silêncio, as provas, a revelação, a aceleração. Não por acaso, mas por design. Não aleatoriamente, mas precisamente. Não para alguns, mas para todos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Deus está falando. Ele nunca parou de falar. E agora, através destes 4 sinais que convergem antes de 5 de novembro, ele está energeticamente com você. A pergunta é, você está pronto para mover-se com ele? Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. É uma continuação direta desta revelação, onde compartilharemos histórias reais de pessoas que aplicaram estes princípios e viram transformações milagrosas em questão de dias. Clique no card e confira. Sua vida está prestes a mudar de maneiras que você mal consegue imaginar.